nós daremos continuidade à nossa série de pregação em Tiago. Esse é o livro que nós temos trabalhado ao longo de vários meses. Eu te convido a abrir sua Bíblia comigo em Tiago, capítulo 3. Nós estaremos lendo a partir do versículo 1. Tiago, obrigado, irmão. Tiago, capítulo 3, dando continuidade à nossa série de pregações no chão da vida. Tiago, capítulo 3, a partir do versículo 1. Versículo 1. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, sabendo que seremos julgados com mais rigor. Porque todos nós tropeçamos em muitas coisas. Se alguém, porém, não tropeçar no falar, este é um indivíduo perfeito. Ele é capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se colocarmos um freio na boca dos cavalos, para que eles nos obedeçam, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observem igualmente os navios, que sendo tão grandes e impelidos por ventos fortes, são dirigidos por um pequeno leme e levados para onde quer que o piloto deseja. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vejam como uma fagulha incendeia uma grande floresta. Ora, a língua é um fogo, é um mundo de maldade. A língua está situada entre os nossos membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também ela é posta em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de animais, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. Mas a língua ninguém é capaz de domar. É mal incontido, cheio de veneno mortal. Com ela nós bendizemos o Senhor e Pai, e também com ela nós amaldiçoamos as pessoas, criadas à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, isso não deveria ser assim. Por acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar água doce e água amarga? Meus irmãos, será que a figueira pode produzir azeitonas? Ou por acaso a videira produzir figos? Assim também, uma fonte de água salgada não pode dar água doce. Até aqui. Hoje, a partir de Tiago 3, nós vamos estar conversando e falando sobre a importância que a fala tem em nossas vidas. Aqui Tiago, ele nos chama a atenção para o poder da língua. O poder que a nossa fala, nossas palavras, a nossa comunicação possui em nossa vida e na vida do nosso próximo. Ao longo dessas semanas, nós temos visto sobre vários temas importantes para a nossa caminhada de fé. O quão importante é nós termos uma fé real. Não uma fé somente simbólica, uma fé filosófica, mas uma fé que ela altera a nossa vida. O Evangelho, ele não é somente uma religião. O Evangelho, ele deve se tornar a nossa vida. E isso precisa ser manifesto através da nossa fé. Tiago, ele vai voltar sobre esse assunto da língua em diversas partes do seu livro. Lá no capítulo 1, no versículo 26, ele já deu uma pequena introdução a esse tema, falando que o homem, ele precisa ser tardio no falar-se. Ele precisa ter cuidado ao falar. E hoje, aqui no capítulo 3, ele dá mais ênfase e mais importância ao poder que a fala tem em nossas vidas. É através da fala, da palavra, que o Senhor criou céus e terra. É através da palavra que nós nos relacionamos com Deus e também nos relacionamos com o próximo. E é através da palavra que o Senhor chama os seus escolhidos à salvação. Todos nós que estamos aqui presentes, que fomos alcançados pelo Senhor, nós fomos alcançados porque alguém estava utilizando-se da fala para pregar o Evangelho. Então, a palavra, ela tem um lugar de primazia nas nossas vidas. Ela tem esse lugar de centralidade na nossa vida. No versículo 1, Tiago, ele começa com um alerta sobre algo que estava acontecendo na comunidade de fé, que dá introdução a todo esse tema. Vamos ler o versículo 1 novamente, dizendo assim: Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, sabendo que seremos julgados com muito mais rigor. Aqui Tiago, ele traz esse alerta, porque dentro da comunidade de fé, existiam várias pessoas que estavam tentando ter um lugar de voz, que estavam querendo utilizar-se da sua opinião, da sua fala. Nós sabemos que no período bíblico as reuniões elas eram mais caseiras. Antes de nós
como cristãos, nos reunimos em prédios, em igrejas. As reuniões eram mais simples, nas casas, e as pessoas se comunicavam mais. Mas isso era algo positivo, obviamente, algo benéfico na comunhão da igreja, mas muitas pessoas queriam expressar sua fala, sua opinião, aquilo que elas pensavam. E aí Tiago ele traz esse alerta porque a comunidade de fé, ela não é um lugar democrático. Ela não é um lugar onde todos exercem a sua opinião, onde todos falam aquilo que eles desejam. Mas, primeiramente, a comunidade de fé é um lugar que deve ser dirigido pela palavra. Então, por isso que Tiago traz esse alerta. Olha, não queiram ser todos vocês mestres. Não queiram todos vocês ensinarem ou falarem com autoridade dentro da comunidade de fé. Porque este é um lugar que a palavra deve dirigir. E Deus, na sua soberania e graça, Ele escolhe algumas pessoas para exercer esse papel de liderança através da pregação do Evangelho. E é isso que deve nortear a vida em comunidade. Então, quando Tiago ele traz esse alerta, ele nos lembra sobre a importância e a primazia que a palavra de Deus tem na nossa vida. O ministério, ou chamado público, ele não é um lugar de vanglória. Ele não é um lugar que deve ser buscado porque ele é visível, em detrimento dos outros ministérios ou das outras atividades dentro da igreja. Muitas vezes nós buscamos aquilo que é mais visível, mais celebrado pelos homens, mas Tiago, através desse alerta, ele nos puxa de volta e nos lembra da importância que a palavra de Deus tem em nossas vidas. Então, a comunidade de fé é um lugar que precisa ser regido pela palavra. É a palavra de Deus que deve orientar a nossa vida. E a partir dessa orientação, onde ele diz que não queiram todos vocês serem mestres ou todos vocês terem domínio na voz, ele traz um alerta geral. Ele não está querendo reprimir a fala, obviamente. Ele não está dizendo para todos ficarem calados também, obviamente. Mas ele quer, de uma maneira melhor, conduzir a nossa fala, conduzir a nossa palavra, para que isso possa trazer glórias ao Senhor. Versículo 2 diz assim: porque todos nós tropeçamos em muitas coisas. Se alguém, porém, não tropeça no falar, este é um indivíduo perfeito, capaz também de refrear todo o corpo. Aqui ele dá um motivo do porquê nós não desejar que todos sejam mestres. Porque todos nós estamos sujeitos à falha, todos nós estamos sujeitos ao erro, todos nós tropeçamos em muitas coisas. E a nossa fala demonstra quem nós somos. Então, se todos estiverem exercendo opinião, voz ativa dentro do povo de Deus, tentando dirigir o povo de Deus, certamente a carnalidade, o pecado vai achar lugar nessas falas. Então, é por esse motivo que nós devemos ter cuidado com a nossa língua. Não queiram ter todos vocês serem mestres, porque todos nós erramos e todos nós tropeçamos. Mas aqui ele traz um alerta sobre a centralidade, ou ele denota a importância que a fala tem. Ele traz essa lista de pecados, todos nós tropeçamos em muitas coisas, mas aquele que não tropeça no falar é homem perfeito. Olha só o peso que ele traz à fala. Existem diversas classes de pecados, diversos tipos de pecados. Todos nós tropeçamos. Aqui o tropeço fala de erro e também de pecado em muitas coisas. Mas se nós não tropeçamos na fala, nós somos chamados de homens perfeitos pelo texto. Aquele que não tropeça no falar, este é um indivíduo perfeito. Olha só a importância que a fala tem no dirigir da nossa vida espiritual. E muitas vezes a fala, ou os pecados da fala, eles são desprezados. Eles não são avaliados ou eles não são analisados. Quando nós falamos de pecado, é fácil nós lembrarmos daqueles que são mais visíveis ou daqueles que ofendem mais o meu irmão, como um roubo, como um assassinato. São pecados escandalosos. Mas aqui Tiago está trazendo a atenção para os pecados da fala, que são igualmente tão danosos à nossa vida espiritual e à vida espiritual do nosso próximo. Nós não podemos rejeitar a importância que a palavra tem em nossas vidas, que a nossa fala, como ela nos dirige e também manifesta quem nós somos para outras pessoas. E por ser desprezado ou desvalorizado a importância da fala, muitas das vezes também nós nos entregamos a esses pecados como algo comum, como algo ordinário ou como algo que é comum nas nossas vidas, e nós não damos a devida atenção que nós precisamos através do arrependimento e da mudança de vida, através da nossa fala, da nossa comunicação. Aqui a palavra perfeição, ela não é usada para indicar alguém que não peca, alguém que não fala.
porque alguém que não cai em pecado, porque Tiago ele já falou isso. Todos nós erramos, mas aquele que consegue controlar a sua língua, controlar a sua fala, ele está a caminho da perfeição espiritual e da perfeição moral. E aqui é esse chamado daquilo que Cristo tem para nós. O homem que consegue dominar a sua língua, consegue dominar aquilo que ele fala, esse está a caminho da perfeição. Esse está de fato sendo moldado pelo Senhor, ele está sendo conduzido pelo Espírito Santo e ele é um cristão maduro. Perfeição, ela fala de maturidade na fé. E muitas vezes, ou quase sempre, é difícil nós controlarmos a nossa língua. A nossa fala, ela sai, ela manifesta algo que está no nosso coração, sem mesmo que nós percebemos, ou que nós percebamos. Muitas vezes nós falamos algo, ou escapole algo de nossos lábios, e simplesmente escapuliu, mas isso somente demonstra e denota de verdade quem nós somos. Por isso é importante nós controlarmos a nossa língua, controlarmos a nossa fala, para que isso possa trazer manifestação do Senhor e da sua bondade. Algo aqui está enfatizando o lugar-chave que ela tem nas nossas vidas, o peso que as nossas palavras possuem. Jesus, ao falar de nossas palavras, ele disse que todos nós, pelas nossas palavras, nós seremos justificados. E também pelas nossas palavras, nós seremos condenados. Nós deveremos prestar contas diante do Senhor de cada uma das nossas palavras. Quer elas planejadas ou não, quer elas escapulidas ou não, todos nós haveremos de prestar contas diante do Senhor da nossa fala, da nossa palavra. Por isso, Tiago ele traz esse alerta sobre a importância que ela tem em nossas vidas. Ele termina esse versículo 2 dizendo que aquele que controla a sua língua, ele também é capaz de refrear todo o corpo. Assim, quando nós controlamos a nossa língua, nós controlamos e conduzimos a nossa vida. Ele mostra que aquele que controla a sua língua, ele tem autodomínio. Ele é alguém que é capaz de controlar a sua vida, controlar o seu corpo. E aqui corpo também denota carnalidade. É através da condução da nossa fala, da nossa língua, dos pecados da língua, que nós também somos conduzidos pelo Senhor para controlar todo o nosso corpo, toda a nossa carnalidade. Quando nós falamos sobre domínio da nossa carne, domínio da nossa natureza carnal e pecaminosa, nós falamos de vários pontos, de vários aspectos, como buscarmos mais o Senhor, isso está correto, lermos mais a Bíblia, está correto, nos dedicarmos à oração, ao jejum, nos afastarmos das coisas ilícitas, dos pecados. Mas aqui Tiago diz que nós precisamos começar através da nossa língua. Se você quer controlar a sua vida, se você quer controlar todo o seu corpo, se você quer controlar os seus desejos, você precisa começar a fechar a sua boca. É isso que Tiago está dizendo. Ou melhor, você precisa controlar aquilo que sai da sua boca. Lembra? Não está nos refreando totalmente ou nos impedindo de falar, mas está demonstrando qual é o caminho correto que nós devemos falar. Então, aquele que controla a sua língua, este é homem perfeito e ele controla todo o seu corpo. A nossa fala, ela demonstra quem nós realmente somos. A Bíblia, em Mateus, capítulo 12, versículo 34, diz que a boca fala do que o coração está cheio. A nossa fala demonstra que nós realmente fomos alcançados pelo Senhor, não. Não existe o escapuliu. O escapuliu, ele é uma manifestação do nosso coração. Se a nossa fala está cheia de pecado, certamente o nosso coração está cheio de pecado. Se a nossa fala está cheia de graça e bondade do Senhor, o nosso coração ele foi alcançado pelo Senhor. Nós vimos nas últimas semanas a incompatibilidade entre fé e obras. A nossa fé precisa ser demonstrada através das nossas obras. A nossa vida, a nossa ação cotidiana, ela demonstra que de fato nós fomos alcançados pelo Senhor. E aqui Tiago ele traz mais um alerta. A nossa fé precisa ser demonstrada através das nossas palavras. Nós conhecemos se de fato alguém foi salvo, alcançado pelo Senhor, através das suas palavras, da sua fala. É inadmissível vermos um cristão com a boca que não nos lembra do Senhor. Alguém que fala coisas que não nos aponta para Deus. Eu tinha um conhecido que dizia que era fácil saber que alguém era cristão. Era só conversar com essa pessoa durante 1 ou 2 minutos. Porque quando nós somos alcançados pelo Senhor, o nosso coração ele é cheio de Deus. E assim como Jesus fala em Mateus, os nossos lábios serão cheios de Deus. As pessoas conhecerão o Senhor através da nossa fala. E após isso, Tiago ele traz uma série de comparativos, uma série de palavras e ilustrações
que visam demonstrar a importância que a língua tem em nossa vida. Ele não somente traz esse alerta, mas ele deseja que isso fique bem claro na vida daqueles irmãos que estavam ouvindo. Ele traz uma série de ilustrações para deixar bem claro a importância que a fala tem em nossa vida. Então, leia comigo a partir do versículo 3, sobre a importância de nós dirigirmos a nossa língua, a nossa fala e assim controlarmos a nossa vida. A primeira ilustração no versículo 3, capítulo 3, versículo 3, diz assim: Ora, se nós colocamos um freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam, também assim nós lhe dirigimos o corpo inteiro. Versículo 4. Observe igualmente os navios, que são tão grandes e impelidos por fortes ventos. Eles são dirigidos por um leme muito pequeno. Eles são levados para onde o piloto quer. Aqui, Tiago demonstra como a nossa língua e a nossa fala conduz e dirige toda a nossa vida. O primeiro exemplo é o exemplo de um cavalo. Um cavalo ele é um animal naturalmente selvagem, feroz, forte, imponente, mas ele é capaz de ser controlado por um homem colocando um freio na sua boca. Aqui freio fala de toda aquela estrutura como é que chama? Brida, freio, arreios, cabresto, essa é a palavra correta? Nós colocamos isso na boca do cavalo e nós conseguimos conduzir toda a sua força, toda a sua potência de uma forma simples. Simplesmente puxando para um lado, para o outro, todo aquele animal nos obedece. E o outro exemplo dado é o exemplo de um navio. Um navio, naquela época de madeira, aquelas construções grandes, poderosas, eram conduzidas por um leme pequeno. O leme era uma parte de madeira que ficava na parte de trás do navio, que ela era movida pelo piloto, e o leme ele denotava a direção que o navio iria seguir. Então, o piloto ele não controla o navio. Um piloto pequeno ele não tem controle sobre aquela imensidão do navio, mas ele tem controle sobre o leme. E apontando o leme, ele consegue dirigir todo o navio. Assim também é com a nossa vida. Quando nós damos atenção à palavra, quando nós damos atenção à nossa fala, aquilo que nós falamos, aquilo que nós manifestamos, nós conseguimos começar a conduzir também todo o nosso corpo. Aqui o cavalo ele fala de coisas internas. O cavalo, a sua força, a sua fúria, a sua selvageria, fala de impulsos internos. Os nossos impulsos internos podem ser controlados quando nós começamos a controlar a nossa língua, quando nós começamos a controlar a nossa fala. Porque este é um dos primeiros pecados que nós caímos. Antes de cometermos pecados mais visíveis ou mais escandalosos, nós começamos com questionamento, nós começamos com mentira, nós começamos com murmuração, com blasfêmia. Então nós precisamos controlar a nossa língua, assim como um homem controla um cavalo, ou como assim um piloto ele consegue controlar todo um navio. Assim nós também podemos controlar nossos impulsos, nós podemos controlar o nosso corpo, controlando a nossa língua. Todas essas coisas que tentam nos induzir ao pecar, seja nossos impulsos internos ou esses externos, nós somos chamados a dominá-los. Aqui, Tiago nos lembra sobre o autodomínio, sobre o controle que é um fruto do Espírito, e ele é manifesto através do controle da nossa língua. Depois de falar sobre a importância que a língua tem em nos dirigir, em nos conduzir, em conduzir a nossa vida, ele fala sobre a maldade da língua. Nos versículos 6 e 7, versículos 6 e 7 diz assim: Ora, a língua é um fogo, é um mundo de maldade. A língua está situada entre os membros do corpo e contaminam o corpo inteiro. E não só põe em chama toda a carreira da existência humana, como ela mesma é posta em chamas pelo inferno. Aqui Tiago está demonstrando o poder que a língua tem como um fogo ou como uma fagulha. Quando nós olhamos para incêndios em locais públicos, em lugares abertos, geralmente começa com uma pequena fagulha. Ou até mesmo incêndios quando são criminosos, é uma pequena chama que traz o fogo e faz aquilo aumentar e coloca em risco toda uma floresta, toda uma construção, casas, cidades, bairros inteiros pegam fogo através de uma pequena fagulha. Assim também a nossa língua, ela é capaz de trazer fogo, ela é capaz de trazer discussão, ela é capaz de trazer a morte,
e ela é capaz de conduzir várias pessoas à destruição. Assim como o fogo, ele é capaz, um fogo pequeno, ele é capaz de trazer discussões, ele é capaz de trazer destruições em larga escala. Pequenas palavras nossas mal pensadas, pequenas falas nossas ditas em momentos ou situações erradas, também são capazes de trazer uma grande destruição. Aqui Tiago novamente ele denota, a língua é um lugar pequeno. Ela tem um poder imenso, ela se gaba de grandes coisas. Cada palavra nossa tem um poder imensurável nas suas consequências e nas suas ações. Por isso nós precisamos pensar, nós precisamos ser cheios do Espírito, porque cada palavra nossa, ela terá uma consequência. E se é uma palavra ruim, uma palavra negativa, ela terá consequências inimagináveis na vida de outras pessoas. A fala é uma das maneiras mais fáceis de nós pecarmos. E quando nós falamos errado, ou quando nós falamos de maneira indevida, nós estamos desprezando o Senhor. Nós estamos dando lugar a Satanás na nossa vida e trazendo destruição. Aqui, Tiago ele fala que a língua é um mundo de maldade. E ela é posta em chamas pelo inferno. A nossa língua é capaz de conter um mundo de maldade. E ela é incendiada pelo inferno. Quando nós não somos dominados pelo Senhor, nós não estamos sendo cheios do Espírito e não damos vazão ao Espírito, certamente nós estamos dando vazão à nossa carne. E nós podemos ser tão pecadores na nossa fala, ao passo que Tiago nos chama a nossa língua de mundo de maldade. Imagine os piores pecados. Não existe piores pecados porque pecado é pecado. Mas aquilo que traz mais vergonha, aquilo que traz mais ofensa, aquilo que você olha e seus olhos se afastam, te traz ânsia. Esse mundo de iniquidade, ele está na nossa língua. Por isso que nós devemos novamente dar atenção ao peso que as nossas palavras possuem, porque a nossa palavra pode colocar outros em chamas. A nossa palavra pode levar outros à destruição. Aqui eu trouxe alguns exemplos para deixar um pouco mais claro sobre o que a Bíblia chama de pecados da fala ou pecados vocais. A Bíblia ela é cheia de listas de atitudes pecaminosas que visam nos mostrar qual que é a intenção do autor ao falar o que é pecado, para não ficar um conceito muito vago, sabe? Será que é pecado? Será que não é? Então, ao longo do texto bíblico, nós vemos em diversas ocasiões o autor trazendo listas para deixar bem claro, olha, isso é pecado, isso é pecado, isso é pecado, isso é pecado, para que nós não possamos aí ter desculpas. E nessas listas sempre é falado sobre a fala. Em Romanos, capítulo 1, versículo conhecido como o versículo da depravação total. Romanos, capítulo 1, versículo 28. Do 28 ao 31 diz assim, ó. E por eles haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes, estes sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos e inventores de males. Então aqui nesse texto, Paulo, falando aos Romanos, ele traz uma lista de pecados, de atitudes pecaminosas que denotam um homem sem Deus, um homem vivendo a sua depravação, um homem afastado do Senhor. E aqui ele fala de características desse homem que são características da fala. Eles são mentirosos, eles são difamadores, eles são caluniadores, eles inventam o mal. Então a fala está na lista desses pecados. Em Efésios, capítulo 4, versículo 25. Efésios, capítulo 4, versículo 25. 25, depois 29 e 31. Efésios 4, 25, 29, 31. Para a gente resumir. Deixando a mentira, fale cada um a verdade com seu próximo. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Longe de vocês toda amargura, toda cólera, toda ira, toda gritaria, toda blasfêmia e toda malícia. Aqui, Tiago falando aos Efésios, ele demonstra sobre como a mentira ela não pode haver lugar no meio do povo de Deus.
Nós cristãos, chamados pelo Senhor, somos chamados à verdade. E não somente a crermos na verdade, mas proclamarmos a verdade. E aí ele nos traz esse alerta: deixem a mentira, e cada um de vocês fale a verdade com o seu próximo. Nós somos chamados a falarmos a verdade, e aqui ele traz um novo alerta: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe pode ter lugar na nossa fala. Porque se assim ocorrer, nós estamos contaminados, ou melhor, o nosso coração está cheio de pecado. E nós não fomos encontrados pelo Senhor. Para terminarmos aqui nesses versículos, Judas, só tem um capítulo 1. Judas, versículo 8. Judas, versículo 8. Depois nós vamos pular para o 15 e 16. Aqui falando sobre o juízo do Senhor, para exercer juízo contra todos, acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Esses homens, eles são, versículo 15 e 16, esses homens, eles são murmuradores, eles são descontentes, eles andam segundo as suas paixões, e a sua boca vive propagando grandes arrogâncias. Aqui novamente falando do homem pecador, o homem que sofrerá juízo da parte do Senhor, será julgado pelo Senhor e condenado. Este homem, ele é cheio de pecados em sua fala. Então, um homem que demonstra palavra torpe, demonstra murmuração, demonstra mentira, arrogância, mentiras em suas falas, esse homem demonstra que ele não foi alcançado pelo Senhor. Se qualquer um desses pontos encontra lugar na nossa vida, demonstra que o nosso coração também tem lugar a essas coisas. E este não é um lugar de habitação do Senhor. Então nós precisamos nos atentarmos àquilo que nós falamos e como nós reagimos também através da fala. Porque isso demonstra se de fato nós somos alcançados por Jesus ou não. Isso vai demonstrar se de fato existe graça do Senhor em nossas vidas ou se nós ainda não conhecemos verdadeiramente o Senhor. Porque se nós conhecemos o Senhor, a nossa língua vai demonstrar isso. Aqui mais uma ilustração que ele traz, versículo 7. Tiago, capítulo 3. Vamos lá no versículo 7. Tiago, capítulo 3, versículo 7. 7 e 8. Pois toda espécie de animais, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. Mas a língua ninguém é capaz de domar. Ela é mal incontido, cheio de veneno mortal. Mas a língua ninguém é capaz de domar, ela é mal incontido, cheio de veneno mortal. Aqui a ilustração que Tiago está trazendo é da língua como um animal. Mas diferente de todos os outros animais onde o homem tem conseguido dominar ao longo da história, a língua é um animal tão mais perigoso, peçonhento, venenoso, que é o mais difícil de ser domado pelo ser humano. O homem ele consegue dominar as feras, as bestas, o homem ele consegue dominar um cavalo, o homem ele consegue dominar um elefante, o homem ele consegue dominar um leão, se assim ele quiser. Mas a sua língua é um animal difícil de ser domado. E aqui o texto diz que ninguém tem conseguido domar a sua língua ao longo da história. A língua, ela demonstra a sua fúria, a sua selvageria, o seu veneno. E ela traz morte. Morte e vida estão no poder da língua. Aqui é interessante que ele fala sobre a língua cheia de veneno. Geralmente, quando nós ouvimos uma palavra ou quando nós conhecemos alguém que blasfema, alguém que fala coisas indevidas, nós dizemos que essa é uma pessoa venenosa, essa é uma pessoa cheia de veneno em sua fala. Há aquela brincadeira de limpar o veneno que está escorrendo. Mas isso não pode acontecer na casa do Senhor, entre o povo de Deus. Porque essa é uma atitude de pecadores, é uma atitude daqueles que não alcançaram e não foram conhecidos pelo Senhor.
Então aqui ele demonstra toda a força, toda a fúria que a língua tem em seu poder de trazer morte e de destruir outras vidas. Se nós deixarmos que a língua nos domine e não nós dominarmos ela, a nossa fala, ela vai ser cheia de morte. A nossa fala, ao invés de trazer bênção, vai trazer morte. Nós podemos matar outras pessoas com a nossa fala. E aqui, não somente num sentido literal, mas partindo do ponto que Deus é vida, quando nós afastarmos outros de Deus, nós estamos levando essas pessoas para a morte. E quando nós nos afastamos de Deus, nós estamos sendo conduzidos à morte. Lembra que é a língua que dirige o homem, assim como o freio na boca do cavalo ou o leme no navio, é com a nossa fala que nós apontamos para onde nós estamos indo e para onde nós estamos conduzindo outras pessoas. Ao longo da história, palavras foram capazes de começar brigas, discussões, facções, guerras, de conduzir pessoas ao inferno, através de falsas religiões, de falsos mestres, de homens pecadores que têm utilizado da fala para corromper o gênero humano, para matar outras pessoas. É através da fala que tais coisas começam, que tais coisas acontecem. Uma guerra, ela começa através de uma única palavra. Uma guerra chega ao fim através de uma única palavra. Quais têm sido as nossas falas, nossas atitudes? Será que nós temos trazido vida às pessoas que nos escutam? Ou nós estamos afastando elas do conhecimento do Senhor? Ou nós estamos manifestando na nossa carne, na nossa carnalidade, impedindo que outros cheguem ao conhecimento de Deus? O homem, por si só, ele é incapaz de dominar a sua língua. Aqui a língua ninguém é capaz de domar. O homem, em seu estado natural, ele não é capaz de domar sua língua. Por isso nós precisamos do auxílio do Senhor. Nós precisamos da ajuda de Deus para mudar quem nós somos e assim mudar a nossa fala. O comum é que homens pecadores tenham falas pecaminosas, mas o homem cheio do Espírito, ele tem falas cheias do Espírito. Então, o controle da nossa língua está em entregarmos a nossa vida ao Senhor e deixar que Ele conduza a nossa vida. Pois quando Deus transforma um homem, Ele remove o mal de sua fala. O Espírito nos transforma e nos molda à imagem e semelhança do Senhor, permitindo que os nossos lábios sejam cheios de graça, sejam cheios de beleza, sejam cheios de Deus. Nosso coração sendo cheio do Senhor, para que a nossa fala também seja cheia do Senhor. Versículo 9 e 10, ele traz mais ilustrações que vão mostrar sobre como espiritualidade e carnalidade não podem coexistir na nossa vida. Tiago, capítulo 3, versículo 9 e 10. A língua dirige a nossa vida, ela dirige nossa espiritualidade, ela dirige nossa carnalidade, ela manifesta quem realmente nós somos e não pode coexistir espiritualidade e carnalidade em nossa vida. Versículo 9 e 10. Com ela, com a nossa língua, nós bendizemos o Senhor e Pai, e também com ela nós amaldiçoamos as pessoas que são criadas à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, isso não deveria ser assim. Então aqui Tiago está falando sobre algo que parece ser comum em nosso dia a dia, na nossa rotina, nas nossas vidas, na vida das pessoas próximas a nós, que é nós vermos e percebemos essas duas coisas acontecendo. Pessoas que adoram o Senhor, mas que mentem. Pessoas que usam seus lábios para orar ao Senhor, mas também usam seus lábios para fofocar sobre os irmãos. Pessoas que usam seu lábio para falar da palavra de Deus, mas também usam seus lábios para amaldiçoar vidas. Aqui pode também indicar, às vezes, sobre momentos. Em um determinado momento, a minha língua é santa, ela fala sobre o Senhor, ela é cheia do Senhor, mas em outro momento, ela é cheia de maldição, cheia de morte.
Aqui fala sobre uma contradição que ela não pode existir. Tiago ele fala sobre isso como algo que era visto como normal na comunidade, onde as pessoas acreditavam que isso era possível, existir morte e vida jorrando da mesma fonte. Nós vamos ver isso daqui a pouco. Mas o alerta que Tiago traz no final desse texto que nós lemos, no versículo 10, é que, meus irmãos, isso não deve ser assim. Isso não pode ocorrer. Não pode uma mesma pessoa falar sobre o Senhor, benzer e adorar o Senhor e ferir e amaldiçoar o seu próximo, que é criado em imagem e semelhança de Deus. Se nós lembrarmos dos 2 grandes mandamentos, o primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas, mas o segundo é amar o teu próximo. Os 2 grandes mandamentos, eles são linkados. Não tem como o meu lábio proferir louvores ao Senhor e também, após isso, amaldiçoar o meu irmão, que é criado à imagem desse Deus. Se Deus me encheu, se meu coração está cheio do Espírito, eu preciso ver a beleza do Senhor, a imagem e semelhança do Senhor na vida do meu próximo. Se isso não é possível, eu preciso ter meus olhos abertos e, através da fé na palavra, eu preciso lembrar o meu irmão de que ele é a imagem e semelhança do Senhor. A comunidade de fé, quando nós nos reunimos como igreja, é para nós nos lembrarmos que nós somos imagem e semelhança de Deus. Que nós somos a imago Dei. É lembrar o meu irmão que, independente de qualquer dificuldade, qualquer luta, qualquer ação que ele tenha passado, ele foi criado à imagem e semelhança do Senhor. Ele foi criado para um relacionamento com Deus. Nós somos chamados a fazermos isso em comunidade. Então, o nosso lábio, ele demonstra a nossa fé. Aqui Tiago diz que é impossível, ou que a norma, a regra, a lei de Deus é que isso não aconteça no meio de vocês. Não pode haver mistura, não pode haver uma fala contraditória. E aí ele utiliza mais um exemplo que vai demonstrar isso. Versículo 11. No versículo 11, ele deixa isso de uma forma bem clara, através de um exemplo de fonte. Por acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar água doce e água amarga? Pode uma fonte dar água limpa e água suja ao mesmo tempo? Aqui ele faz essa pergunta, mas é uma pergunta que a resposta já é notória. É impossível, é antinatural. Na natureza isso não ocorre. Uma mesma fonte não pode jorrar água limpa e água suja ao mesmo tempo. Água pura e água contaminada ao mesmo tempo. Porque se haver contaminação, toda a fonte está contaminada. Se há contaminação na nossa fala, todas as nossas ações vão estar contaminadas. Imagine só, você escuta alguém falando sobre a beleza do Senhor, sobre como o Senhor o alcançou, sobre como o Senhor transformou a sua vida. E passa 2 minutos e ele está xingando, ele está blasfemando, ele está mentindo. De que o Senhor o livrou? Qual a transformação que Deus trouxe para essa vida? Então uma fala contaminada nos traz um testemunho contaminado. Isso nos afasta de levarmos outros ao conhecimento do Senhor. Não é natural que uma água jorre água limpa e água suja. Assim também deve ser na nossa vida. Ou nós estamos jorrando água limpa, 100% pura, em 100% do tempo e 100% de todos os momentos, ou nós estamos contaminados. Ou a nossa água é amarga. Ou a nossa água ela não é agradável a outras pessoas. E é interessante que a Bíblia diz que aquele que crê no Senhor, do seu interior fluirão rios de águas vivas. E isto ele estava falando acerca do Espírito. Aquele que foi alcançado pelo Espírito de Deus, do seu interior flui águas limpas, o próprio Espírito de Deus jorra do seu interior. Imagine só, uma fonte contaminada. Uma pequena ilustração, um copo d'água. Aqui. Água limpa, água pura, água filtrada. Se eu colocar uma gota de água suja, não vou exemplificar que tipo de água suja. Água suja. Água barrenta, lavando os carros, pego uma gota de água, coloco aqui. Você teria coragem de beber dessa água? Uma gota é pouco. 1 ml, meia ml, não sei. Em comparação a um copo d'água. Você teria coragem de beber dessa água? E por que nós continuamos oferecendo aos outros águas contaminadas?
Porque nós impedimos que outros se acheguem ao conhecimento do Senhor através da nossa vida e através da nossa fala. Porque nós estamos induzindo outros através de mentiras, de fofocas, de difamações, de murmuração. E não estamos deixando que o louvor ao Senhor seja conhecido através dos nossos lábios. Nós precisamos sermos purificados pelo Senhor. A nossa boca, ela precisa ser um instrumento de louvor ao Senhor. A Bíblia nos lembra do exemplo de Davi, que ele é o homem segundo o coração de Deus. Seu coração estava cheio do Senhor. E quem é um dos maiores autores de salmos na Bíblia? Davi. Um coração cheio de Deus, demonstrando através de uma boca cheia de Deus. É através dos salmos que nós lembramos da beleza do Senhor, de quão grande e belo é o Senhor. Nossas salas de orações geralmente são fundamentadas em salmos. Nos lembra da presença, que não só nos lembra, mas invocam a presença do Senhor, quando nós falamos da sua beleza. Deus habita em meio aos louvores do seu povo. Quando Deus está sendo exaltado em um lugar, ele se torna conhecido. Isso acontece através de lábios limpos, de lábios puros, lábios que se deixam dar de conhecer ao Senhor. Salmo 35, 28. Salmo capítulo 35, 28, eu vou ler aqui. A minha língua celebrará a sua justiça e o seu louvor ao longo do dia. A minha língua celebrará a sua justiça e o seu louvor ao longo do dia. Nós não podemos sermos contaminados. Nós não podemos sermos misturados. Nós precisamos nos definir pelo Senhor. E sermos corações puros, fontes puras, que jorram louvores ao Senhor. No versículo 12, para concluir, com mais um exemplo sobre a importância que a fala, a língua tem em nossas vidas. No versículo 12, Tiago ele conclui assim: meus irmãos, será que a figueira pode produzir azeitonas? Ou a videira pode produzir figos? Aí retornando à fonte, assim também uma fonte de água salgada não pode dar água doce. Aqui novamente ele demonstra como é antinatural o cristão proferir pecados através da sua fala. É antinatural. É perguntas que não precisam ser respondidas, porque nós sabemos a resposta. Por acaso pode uma figueira produzir azeitonas? Ou a videira produzir figos? É antinatural, não acontece. Ah, mas tem como enxertar, não vamos entrar nesse mérito. É antinatural que isso aconteça. Assim também é antinatural que um cristão ele seja cheio de pecado em sua fala. Que seus frutos sejam pecaminosos. Sejam frutos de engano, de murmuração e de mentira. Se nós demonstramos frutos diferentes do que o fruto de Cristo, isso demonstra que nós não estamos enxertados em Cristo. Nós não somos pertencentes ao Senhor. A nossa língua, ela demonstra muitas coisas. A nossa língua, ela é fofoqueira. E a nossa língua, ela fofoca sobre o estado do nosso coração. Quando nós olhamos para a nossa fala, nós sabemos quem realmente nós somos. Quando nós nos ouvimos, nós sabemos quem realmente nós somos. Se existe impureza na nossa fala, nosso coração é impuro, nós somos impuros e nós não pertencemos ao Senhor. Quais são os frutos que têm jorrado da sua vida? Quando as pessoas te ouvem, longe do momento de louvor, longe da igreja, na sua vida cotidiana, no chão da vida, no seu trabalho, na sua escola, na sua casa. Quais são os frutos, quais são as palavras que saem dos seus lábios? Como você reage a uma situação difícil? Nós vimos isso no capítulo 1, sobre como nós devemos reagir diante das provações, das dificuldades. Diante das lutas e das adversidades. O questionamento encontra lugar no seu coração? A murmuração? Calúnia, difamação? Ou os frutos que saem da sua vida são louvores ao Senhor? São frutos de salvação.
frutos de alguém que foi alcançado e encontrado pelo Senhor. A nossa língua, ela dirige a nossa vida, quer para o bem ou quer para o mal. A nossa língua, ela influencia outras vidas, quer para a bênção ou quer para a maldição. Quer para o conhecimento do Senhor ou quer para a condenação. Nós precisamos ser puros no nosso falar. Nós precisamos termos uma vida pura, que demonstra a bondade do Senhor. Para aplicação, eu trouxe alguns versículos que nos lembram sobre como nós podemos sermos guiados pelo Senhor. Sobre como nós podemos segurar a nossa língua e conduzir a nossa vida. Primeiro passo, nós precisamos ver o Senhor e nos arrependermos. Isaías capítulo 6, versículo 5 diz assim: Então eu disse, ai de mim, eu estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. Contudo, os meus olhos viram o Rei e o Senhor dos Exércitos. Isaías, quando ele viu o Senhor, ele viu a beleza do Senhor, ele lembrou do seu pecado. Eu não sou digno de estar diante desse Rei. Os meus lábios são impuros, eu estou no meio de um povo impuro. Nós precisamos nos arrepender da nossa fala, porque os nossos olhos viram o Rei. Nós fomos encontrados pelo Senhor, e a nossa vida precisa demonstrar isso. Segundo ponto, nós precisamos sermos cheios do Espírito para controlarmos a nossa língua. Esse texto eu já citei, João 7, 38 e 39. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse com respeito ao Espírito que nós haveríamos de receber. Aquele que crê no Senhor, ele demonstra essa salvação, ele entrega a sua vida a Jesus. Do seu interior flui uma água limpa. A água mais preciosa de todas, o Espírito do Senhor. O Espírito do Senhor, ele enche o seu coração, ele enche os seus lábios, ele enche a sua vida. Então, todas as suas ações, a partir daí, são cheias do Espírito do Senhor. Elas demonstram quem Deus é. O Espírito, ele nos lembra de Cristo, ele nos lembra de glorificarmos ao Senhor. O Espírito, ele é o próprio Deus habitando em nós. Alguém cheio do Espírito é como nós estarmos diante do próprio Senhor que nela habita. Então, se nós formos cheios do Espírito, entregarmos a nossa vida, cremos verdadeiramente em Jesus, do nosso interior fluirão águas limpas. Nós precisamos nos arrepender, nós precisamos ser cheios do Espírito. Nós precisamos dar lugar nos nossos lábios ao louvor. Lembra que ele diz, entre vós isso não pode acontecer? Entre vós é no meio da comunidade. Não pode haver mentira, não pode haver fofoca, não pode haver blasfêmia, não pode haver contendas. Mas o que deve existir no nosso meio? Efésios capítulo 5, versículo 18. Do 18 ao 20. Não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Falando entre vós, novamente, sermos cheios do Espírito. Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa deve ser a realidade dos nossos lábios. Sempre falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais. Lembrando sempre da beleza do Senhor, de como o Senhor nos alcançou, de como o Senhor conduz a nossa comunidade de fé, de como nossos olhos devem ser voltados para o Senhor. Nós temos esse papel primordial de lembrar os nossos irmãos sobre essas coisas. Se meu irmão está fraco, eu lembro dele, lembre-se do Senhor, da sua beleza, de como ele já te salvou, ele vai intervir em seu favor. Se eu estou precisando, eu estou fraco, o meu irmão me lembra, através de salmos, de louvores. Quando nós cantamos novamente, Deus habita em meio aos louvores. Quando nós estamos em comunidade louvando ao Senhor, isso nos lembra, não somente nos lembra, mas traz a realidade da presença de Deus. Deus de fato se faz presente no nosso meio. Nós experimentamos isso hoje. Mas isso não é somente restrito a louvores. Isso está destinado a toda a nossa fala. A nossa fala da manifestação ao Senhor.
Os nossos lábios trazem manifestação ao Senhor. Através das nossas palavras, outras pessoas podem conhecer o Senhor. Por isso nós precisamos nos purificarmos da nossa fala, nos afastarmos dos pecados da língua, controlarmos e refrearmos a nossa língua e permitirmos que os nossos lábios proclamem a beleza do Senhor. Vamos nos colocar de pé para que nós possamos orar. Nos ajude, Senhor. Feche seus olhos. Sempre quando nós ouvimos da palavra do Senhor, nós somos responsáveis por ela. E hoje nós somos chamados ao arrependimento, a nos arrependermos, nos permitirmos que a nossa língua foi controlada pelo inferno, dando lugar a Satanás e não ao Senhor. Nós precisamos nos arrepender de todas as vezes que nós permitimos que a nossa língua fosse usada em mentira, em murmuração, em blasfêmia. Quantas pessoas nós já machucamos através das nossas falas? Quantas pessoas nós poderíamos abençoar e alcançar? Nós amaldiçoamos essas vidas. Nós trazemos condenação sobre elas. Senhor, nos perdoa. Senhor, perdoa os nossos lábios. Perdoa-nos, Senhor, por darmos lugar ao pecado em nosso coração. Senhor, nos perdoa por todas as vezes que nós estivemos contaminados, entregando a outras pessoas águas amargas, Senhor, afastando elas do conhecimento de Ti. Senhor, nós pedimos que o Senhor nos purifique. Somente o Seu Espírito é capaz de nos purificar. Somente o Seu Espírito é capaz de domar a nossa língua. Senhor, assim como o salmista orou, coloque trava nos lábios. Senhor, não permita que a minha língua se apresse no falar, no pecar. Senhor, mais que nossos corações sejam cheios de Ti. Que Seu Espírito nos possua por completo, ó Pai. Ó Deus, que o Seu Espírito conduza verdadeiramente a nossa vida. Que da nossa vida possa ser conhecido a Sua beleza, a Sua bondade, o Seu poder. Senhor, que nós não venhamos acessar no falar de Ti, de lembrarmos uns aos outros através de salmos, de hinos, de fortalecimento de quem o Senhor é. Ó Deus, tamanha graça que nos foi entregue de tornar o Senhor conhecido, de proclamarmos a beleza do Evangelho, mensageiros da salvação. Senhor, nos perdoa por termos desprezado o tamanho chamado e nos entregados a palavras torpes, a conversas vãs que não trazem glória a Ti. Senhor, encha nossos lábios do conhecimento do Senhor. Que o Seu louvor não se aparte da nossa boca. Dia e noite venhamos lembrar e dizer quão belo e grande é o Senhor. Digno da nossa devoção, de nossas afeições. O Senhor é digno do nosso coração e dos nossos lábios. Quão belo e justo é o Senhor. Quão belo e justo é o Senhor.
momento, permita que seus lábios sejam purificados. Permita que seus lábios sejam cheios de louvor ao Senhor. Com seus lábios, torne eles em águas puras. Bendiga o Senhor. Adore.